Boa tarde, eu sou o Roberto Araújo e junto com Pedro Alves vamos falar sobre o nosso assunto do TDE, de Teoria da Constituição, com o professor Paulo Sérgio Rodrigues. E o tema do nosso TDE é Organização do Estado. E começa no artigo 18 da Constituição e vai até o artigo 36, que antecede a parte de administração pública. Mas antes de você falar sobre o artigo 18, não é importante que você cite o caput do artigo 1º para que a gente entenda o assunto? Sim, é muito importante a gente falar do caput do artigo 1º, porque nele a gente tem que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se de Estado democrático de direito, e sendo que essa união indissolúvel é uma união com U minúsculo. Ela não se trata da união que é um dos entes federativos. Ela é a união que é portadora de soberania, e essa união, frisem, é com o minúsculo. Certo, mas você falou sobre República Federativa do Brasil. O que significa república? O que significa federativo? Realmente, esses itens importam bastante e determinam como o país é organizado, como é essa organização política e administrativa. A república, ela é interessante porque o representante é eleito pelo povo, o prazo do mandato é certo e determinado e existe uma responsabilidade do governante para com os governados. Sim, você falou de república. E o federativo, o que vem a ser? Como é que eu posso entender o que é, de fato, República Federativa do Brasil? Certo. O federativo vem de federalismo, que, por sua vez, vem de federação. Isso aí é uma forma de distribuição do poder. E na federação existe um ente que tem a soberania e existe os outros entes que são dotados de autonomia. Foi como eu já estava dizendo inicialmente. O União Indissolúvel de Estados, Municípios e do Distrito Federal, esse União é minúsculo. Já o União maiúsculo, ele é um ente da federação. Então, a União minúscula, que é a União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, essa União minúscula, ela tem e é dotada de soberania. Já a União Estados, Distrito Federal e Município são os entes que são dotados de autonomia, eles não são dotados de autonomia. Eles são dotados de autonomia, não são dotados de soberania. Isso porque esses entes federativos, eles abrem mão de sua soberania em prol do Pacto Federativo. Então, nesse Pacto Federativo, essa união indissolúvel é que tem a soberania e o poder de se representar, por exemplo, frente a outras nações. Certo, eu entendi. Mas como é que se organiza essa... Para que serve essa federação? Em sentido prático, qual o sentido dessa federação? É interessante observar que a nossa Constituição Federal de 1988, para manter a integridade desse pacto federativo, ela se utiliza da distribuição de competências. E essa repartição de competências, ela tem como pilar a preponderância dos interesses, porque vamos ver que existem os interesses que são da União, a União com U maiúsculo, existem os interesses que são locais, então são interesses dos municípios, e no que é residual, vamos dizer assim, o que não é de interesse federal dessa União e o que não é de interesse local dos municípios, a gente tem residualmente o interesse dos estados. Então, essa repartição de competências ela é feita dessa forma, de forma a ser elencado para a União e municípios e de forma residual do que não foi expresso para a União e municípios, acaba sobrando para os estados. Então, só para ratificar o que eu já tinha comentado antes, quem é soberano nesse pacto federativo é a União com U minúsculo, que é a República Federativa do Brasil.
a República Federativa do Brasil é que é soberana. E ela é a união, com o minúsculo, dos estados, municípios e Distrito Federal. Já a União, com o maiúsculo, ela é apenas um dos entes da federação e ela não tem soberania, e sim autonomia, assim como os municípios, estados e Distrito Federal. O engraçado é que no artigo 1º, como eu comentei agora há pouco, fala-se da República Federativa do Brasil, que é a união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Não comenta a união em maiúsculo. Não sei se por um recurso linguístico para evitar repetição, já que falou que é a união indissolúvel, união com o minúsculo. Não sei se para não repetir a união com o maiúsculo e acabar confundindo o conceito. Mas no artigo 18, quando fala da organização político-administrativa do Estado, ele fala que essa organização político-administrativa do Estado compreende a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então já fala da união com o maiúsculo. Também é interessante citar que no artigo 18 ele cita os territórios. E aí vale lembrar que quem tem autonomia é a União, com o maiúsculo, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Já os territórios, eles não têm autonomia, porque eles são um desdobramento, um desmembramento da própria União. Atualmente, a gente não tem mais territórios, mas quando havia, esses territórios pertenciam diretamente, era uma forma organizacional da própria União. Em relação a essa autonomia dos entes federativos, que são União, Estados, Municípios e Distrito Federal, é interessante a gente perceber que essa autonomia ela não envolve a sobreposição de interesses. Então, cada um desses, com suas leis, não existe uma lei hierarquicamente superior entre eles. Então, uma lei federal não é superior a uma lei estadual, que não é superior a uma lei municipal. Então, existe essa divisão de interesses entre eles, essa repartição, e o que predomina são os interesses, o que predominam são os interesses de cada ente. Em relação à união com o minúsculo, que detém soberania, que é a República Federativa do Brasil, essa soberania é um elemento com o qual o nosso Estado com E maiúsculo, a nossa nação, se relaciona com outras nações. E em relação à autonomia, essa autonomia ela refere-se à capacidade de cada ente de se auto-organizar, de se autogovernar e de se auto-administrar. E isso faz com que cada ente desse tenha o seu quinhão, a sua parcela de liberdade, vamos dizer assim, liberdade de se governar, de se auto-administrar e de se organizar. Então, esses entes podem ter leis próprias, podem ter regimentos próprios, podem ter parâmetros próprios que não interferem na autonomia dos outros entes. Sim, mas me diga aí, como é que isso tudo surge? Como é que é a formação dos entes? Como é que surgem os estados, os municípios? Se há também algum regimento sobre o surgimento dos territórios? Me fale aí. Então, em relação a isso, os estados, por exemplo, eles podem incorporar-se entre si, eles podem subdividir-se, podem desmembrar-se para poder se anexar a um outro estado ou formar um novo estado ou um novo território federal. E isso com a participação da população interessada através de plebiscito, que isso é antes do ato em si, do ato normativo, e também do Congresso Nacional, através de lei complementar, que exige um rito um pouco mais apurado em relação à maioria de aprovação. E aí, para a formação do Estado, nós temos 3 etapas. Que a primeira etapa é o plebiscito com a população interessada. Depois disso, audiência com as assembleias legislativas envolvidas. Então, se houver mais de um Estado para haver, por exemplo, a incorporação,
a fusão de dois estados em um, essas assembleias legislativas já existentes têm que ter uma audiência para que se chegue a esse consenso. E a terceira etapa é uma lei complementar através do Congresso Nacional, uma lei complementar federal. Já a criação de municípios também obedece à mesma... é parecido. O município, ele também pode surgir por incorporação, subdivisão, desmembramento, e isso tudo também passa por um plebiscito com a população dos municípios interessadas, só que a diferença agora é que para que haja a criação do município, ele é criado por uma lei estadual, só que precisa estar sob o intervalo, sob vamos dizer assim, a vigência de uma lei complementar federal, abrindo uma brecha, abrindo um espaço, abrindo uma lacuna para aquele período poderem ser criados municípios. Então, hoje não é mais possível criar município a qualquer tempo. Precisa de uma lei complementar federal, abrindo um interstício para que uma lei complementar estadual, ou melhor, uma lei estadual apenas, que essa lei estadual venha e crie o município, que precisa passar também por alguns regramentos, alguns requisitos. Primeiro, a lei complementar federal tem que abrir o espaço, o interstício para a criação de municípios. Depois disso, se tem um estudo de viabilidade, se é viável realmente que aquele município seja criado. Após verificar-se que é viável, entra o plebiscito com as populações dos municípios, a população interessada desses municípios e de quem seria afetado. E por último, há uma edição de uma lei ordinária, eu falei complementar antes, mas uma lei ordinária estadual. Então a lei ordinária estadual vem e cria o município propriamente dito. Já a criação de territórios é um pouco diferente, porque o território ele não tem autonomia como os outros entes. Então, se não tem autonomia, também não tem soberania. E é, na verdade, uma descentralização político-administrativa da própria União. Os territórios pertencem à União. E eu falei descentralização político-administrativa, eu retifico. Não é uma descentralização político-administrativa, é apenas uma descentralização administrativa. Porque os territórios não têm autonomia política. É apenas uma forma de a União se organizar e se descentralizar administrativamente. Mas não existe autonomia política desse território. É apenas uma descentralização administrativo-territorial da União. Essa descentralização também pode ser chamada de autarquia, tanto que alguns doutrinadores chamam de os territórios de autarquias federais. Atualmente não há territórios no Brasil. Os últimos territórios que tivemos foram Roraima, Amapá e Fernando de Noronha. Então, só para deixar claro, quem tem autonomia política em se tratando de território é a própria União. O território é apenas uma descentralização, administrativa. É uma autarquia federal. E em relação à criação dos territórios, eles são criados por lei complementar federal e também exige que seja feito um plebiscito com a população envolvida. Então, só para resumir, a criação de estados, municípios e territórios, é interessante a gente notar que os estados, eles passam primeiro pelo plebiscito, e depois que é aprovado por plebiscito com a população envolvida e interessada, aí tem-se a audiência com as assembleias legislativas também interessadas e envolvidas, já que pode ser uma incorporação, uma subdivisão ou um desmembramento. Então, isso envolve mais de uma assembleia legislativa, que no caso é o corpo legislativo daquele estado ou daquele distrito federal. E aí tem-se
essa audiência com as Assembleias Legislativas e depois a edição de uma lei complementar federal. Então, a lei complementar federal. Já a criação de municípios precisa, primeiro, de uma lei complementar federal para abrir o período de criação de municípios. Depois disso, um estudo de viabilidade de município para saber se aquele município é viável. Sendo viável, tem-se agora o plebiscito com as populações interessadas. E, por último, o município é criado por uma lei ordinária estadual. E já os territórios que não têm autonomia política, são apenas uma descentralização administrativa da própria União, ele passa por dois ritos, um plebiscito com a população envolvida e depois uma lei complementar federal cria aquele território. E hoje, no Brasil, não temos mais territórios, tivemos Roraima, Amapá, Fernando de Noronha. Hoje, não temos mais nenhum território vigente. Trouxe a formação, eu irei explicar um pouco de como funcionam os estados, municípios e Distrito Federal. Primeiramente, sobre os estados. Os estados são regidos pela Constituição Estadual, fruto do poder constituinte derivado decorrente. Os estados devem observar os princípios da Constituição. A doutrina aqui subdivide tais princípios em princípios sensíveis, princípios extensíveis, princípios vedatórios, mandatórios e organizatórios. Os princípios sensíveis estão elencados no artigo 34, inciso 7 da CF. São sensíveis, pois, se violados, ensejam intervenção federal. Os princípios extensíveis são as normas de repetição obrigatória, ou seja, normas que estão na Constituição Federal e devem estar na Constituição Estadual. Há ainda princípios vedatórios, mandatórios e organizatórios. É o caso, por exemplo, do princípio da dignidade da pessoa humana. Aos estados são reservadas as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição, as competências remanescentes. Importante observar que, segundo o parágrafo 2 do artigo 25 da CF, cabe aos estados, diretamente ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Curioso observar que, de forma indireta, esclarece o dispositivo que podem os estados editar medida provisória. Isso porque o artigo 25, parágrafo 2 da Constituição Federal, esclarece que naquele contexto é vedada a medida provisória dos estados. Por isso, a doutrina entende que o dispositivo, de forma indireta, esclarece que em outros contextos está autorizada a edição de medida provisória pelos estados. Nos termos do artigo 25, parágrafo 3 da CF, os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Agora, eu irei falar sobre os bens dos estados, que estão elencados no artigo 26 da CF. É curioso observar que aquilo que não é da União será dos estados, excepcionalmente em relação às ilhas oceânicas e costeiras. Será do Estado aquilo que não for da União e dos municípios. As terras devolutas, como regra, pertencem aos Estados. Contudo, são bens da União as terras devolutas indispensáveis a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares, vias federais de comunicação, preservação ambiental. Assembleia Legislativa. O artigo 27 da CF dispõe que o número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Por exemplo, caso existam 11 deputados federais representando o Estado na Câmara dos Deputados, serão 33 deputados estaduais, que é o triplo, na Assembleia Legislativa. Caso, contudo, sejam 16 deputados federais, representando o Estado na Câmara dos Deputados, serão 40 deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Note
que no último exemplo não será triplo, pois, ultrapassado o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima dos 12. A doutrina aqui se apega à seguinte fórmula matemática: deputados estaduais igual a deputados federais mais 24. O mandato dos deputados estaduais. O mandato dos deputados estaduais será de 4 anos, ou seja, uma legislatura. É o que dispõe o artigo 27, parágrafo 1º da CF. É importante observar que, aos deputados estaduais e distritais têm imunidade, assim como os deputados federais. O subsídio do deputado estadual será de, no máximo, 75% daquele estabelecido aos deputados federais. Além disso, compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regulamento interno, polícia, serviços administrativos de sua secretaria e prover respectivos cargos. Artigo 27, parágrafo 3, CF. No âmbito estadual, esclarece a Constituição que a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 27, parágrafo 4, CF. Diferente do âmbito federal, poderá ser apresentada proposta de emenda à Constituição Estadual por meio de iniciativa popular, desde que esteja previsto na Constituição Estadual. Agora eu irei falar sobre os municípios. O município será regido por lei orgânica, que, segundo a Constituição, será votada em 2 turnos, com intervalo mínimo de 10 dias, devendo ser aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, artigo 29 do CF. A promulgação da lei orgânica será feita pela própria Câmara Municipal. Discute-se, na doutrina, se a lei orgânica é a expressão do poder constituinte derivado. Para a corrente majoritária, os municípios não são dotados de poder constituinte decorrente. Neste cenário, a lei orgânica não seria a constituição do município. Isso porque a interpretação literal do artigo 29 da CF e lei orgânica deve respeito não apenas à Constituição Federal, mas também às constituições estaduais. E por isso, não se pode falar em poder constituinte decorrente de um poder constituinte decorrente. Por isso, na hipótese da lei municipal violar a lei orgânica, fala-se em controle de legalidade e não em controle de constitucionalidade. A eleição do prefeito segue a mesma linha dos demais chefes do Poder Executivo, governador e presidente da República. Contudo, o segundo turno para prefeito corresponde apenas em cidades com mais de 200 mil eleitores. Artigo 29, inciso 2 da CF. Observe que são mais de 200 mil eleitores e não habitantes. O mandato do prefeito será de 4 anos, assim como ocorre com vereadores. O sistema majoritário de eleições subdivide-se em majoritário simples e majoritário complexo. No sistema majoritário simples, considera-se eleito aquele que recebe votação da maioria dos eleitores. Aqui enquadram-se, por exemplo, senadores e prefeitos nos municípios com até 200 mil eleitores. O majoritário complexo, em contrapartida, é aquele que admite a possibilidade de segundo turno. No sistema majoritário complexo, enquadram-se o presidente da República, os governadores e os prefeitos em cidades com mais de 200 mil eleitores. A fiscalização do município. A fiscalização do município será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Artigo 31 da CF. O controle externo será exercido pela Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou Tribunal de Contas do Município, onde houver. Comparativamente, é interessante observar que o controle externo no âmbito federal é feito pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União. No âmbito estadual, é feito pela Assembleia Legislativa com auxílio do Tribunal de Contas do Estado. No âmbito do Distrito Federal, é feito pela Câmara Legislativa com auxílio do Tribunal de Consta do Distrito Federal. No âmbito municipal, é feito pela Câmara Municipal com auxílio do TCE ou TCM. Entretanto, é preciso ter atenção. O parecer expedido pelos tribunais de conta não tem força vinculante, exceto quanto ao município.
A parecer emitido pelo Tribunal de Contas em relação ao município prevalece, exceto se derrubá-lo pelo quórum de 2/3 dos membros das câmaras municipal. É interessante observar que existem apenas 2 tribunais de contas do município, o Tribunal de Contas do município de São Paulo e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. A Constituição Federal proíbe a criação de novos tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. Artigo 31, parágrafo 4, CF. Agora eu vou falar um pouco sobre o Distrito Federal. O Distrito Federal não poderá ser dividido em município. Artigo 32 do CF. Será regido por lei orgânica, votada em 2 turnos, com prazo mínimo de 10 dias e aprovado por 2/3 da Câmara Legislativa. Na promulgação da lei orgânica, não há participação do chefe do Executivo. Diferente da lei orgânica dos municípios, a lei orgânica do Distrito Federal é manifestação do poder constituinte derivado da corrente. Trata-se da posição do Supremo Tribunal Federal. A doutrina esclarece que a lei orgânica do DF pode ser observada sob a ótica de 2 critérios: critério formal e critério funcional. Segundo um critério formal, a lei orgânica do Distrito Federal tem forma de lei orgânica. Contudo, a lei orgânica funciona como uma Constituição estadual. Diante de uma violação da lei orgânica do DF, há controle de constitucionalidade. Lembre-se que no âmbito da lei orgânica municipal existiria no máximo controle de legalidade e não controle de constitucionalidade. Neste caso, caberá a ação declaratória de inconstitucionalidade, uma ADI, que será julgada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A Câmara Legislativa do DF pode assumir o papel de Assembleia Legislativa, quando elabora norma de competência legislativa reservada aos Estados, Câmara Municipal, quando elabora norma de competência legislativa reservada aos municípios, ao Distrito Federal. São distribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e municípios. Artigo 32, parágrafo 1º, CF. É interessante consignar que não cabe ADI contra a lei municipal que viola a Constituição Federal, cabe a DPF. Por isso, também não cabe ADI contra a lei distrital que viola a Constituição Federal, quando a lei é norma de competência legislativas reservadas aos municípios. O Distrito Federal acumula competências estaduais e municipais, legislativas, administrativas, tributárias. Paga-se, por exemplo, IPTU, que é o imposto municipal, e IPVA, que é o imposto estadual ao Distrito Federal. Além disso, todos os entes da federação têm autonomia financeira, administrativa, política. A autonomia do Distrito Federal, contudo, é parcialmente tutelada pela União. Isso porque cabe exclusivamente à União manter o Tribunal de Justiça do DF e Territórios, Ministério Público do DF e Territórios, Polícia Civil do DF, Polícia Penal do DF, Polícia Militar do DF, Corpo de Bombeiros Militar do DF. E agora eu vou falar um pouco também sobre os bens da União. Os bens da União estão elencados no artigo 20 da Constituição Federal. Conforme o inciso 1º, os bens da União no artigo 20 apresentam-se em rol exemplificativo. As terras devolutas, como regra, pertencem aos Estados. São bens da União, contudo, as terras devolutas são indispensáveis à defesa das fronteiras, fortificações militares, vias federais de comunicação, preservação ambiental. Será da União, ainda lagos, rios e quaisquer correntes de água que está em seu território, banha mais de um estado, serve de limite com outros países e nasce em território estrangeiro, estende-se ao território estrangeiro. Terrenos marginais ou praias fluviais também pertencem à União. São bens da União ainda. Ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, praias marítimas, ilhas oceânicas e as costeiras. Não será bem da União as ilhas oceânicas e costeiras com sede de município, exceto se afetado ao serviço público, unidade ambiental federal. Nestes casos, pertence à União por fim, segundo o artigo 20 da CF. Recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica, mar territorial,
os terrenos de marinha e seus acrescidos, os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, inclusive os do subsolo, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. É importante observar que o STF entende que terrenos de marinha e seus acrescidos situados em ilhas costeiras de sede do município são de propriedade da União. Observe que são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Os índios não têm usufruto da terra, mas os índios têm o usufruto da terra, mas não têm a propriedade. Então é isso. Obrigado por acompanhar o trabalho meu e de Roberto.